A paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico, e hoje eu quero estar dando aqui continuidade à nossa série maravilhosa, falando sobre o perfil de personagem bíblico que mudaram a história. E hoje eu quero estar falando nesse sétimo episódio sobre uma mulher chamada Sara. O tema de hoje é Sara, a mãe do povo judeu. Eu quero que você acompanhe comigo nesse exato momento. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 11, para que nós podemos estar iniciando esse episódio. Está escrito assim na minha Bíblia: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A primeira característica que eu quero estar trazendo aqui de Sara é por ela ser a esposa fiel de Abraão. Sara é a mãe do patriarca Isaac. Ela viveu aproximadamente 2100 anos antes de Cristo. Viveu 127 anos. Sarai, que significa uma princesa, que mais tarde mudado por Deus para Sara, que significa princesa. O texto que eu quero deixar aqui, principal, que você possa estar conferindo depois, é o livro de Gênesis, capítulo 11, verso 29, e no capítulo 21, verso 12. E trazendo aqui um contexto básico, Sara e Abraão viveram aproximadamente 700 anos antes de Moisés e tinham o mesmo parentesco, pois Sara, além de esposa, era também meia-irmã de Abraão, por parte do pai Terá. Gênesis capítulo 20, verso 12. Ela é a mãe de Isaac e logo a ancestral da nação dos judeus, a mãe das nações. Gênesis capítulo 17, verso 16. Sintetizando aqui, eu quero te dizer que o patriarca Abraão e a sua esposa, Sara, vivia na próspera e populosa Ur, na região ali bastante fértil do vale do rio Eufrates. Ainda assim, Deus mandou Abraão deixar a sua casa, a sua parentela e viajar centenas de quilômetros em direção a uma terra prometida e desconhecida. Sara seguiu seu marido até o local onde eles viveram e morreram como nômades, ou seja, sem ter um lugar que pudesse chamar de lar. O princípio chamada Sarai, que é uma princesa, Sara é parte integral do plano de Deus, sobre a redenção de Deus. Quando o Senhor reafirma a aliança com Abraão e muda o nome dele, também muda de Sarai para Sara, que significa princesa. Isso reflete a importância desta mulher no plano de Deus, o qual fez dela a mãe da grande nação de Israel. Deus prometeu: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Gênesis capítulo 17, verso 16. Apresentando aqui o cenário, quero te dizer que, além de ser muito concisa, a Bíblia é bem claro o registro do trabalho de Deus na história. Sara e seu marido ocupam uma grande parte do livro de Gênesis. Ali do capítulo 11, no verso 27, ao capítulo 25, verso 10 de Gênesis. O que deixa evidente a relevância deles, como Abraão e Sara têm um papel essencial no cumprimento da promessa de aliança com Deus, por ser a única a dar luz
o herdeiro prometido de Abraão. 3 grandes fatos na vida de Sara ameaçaram esta realização da promessa de Deus. Sara se passa por solteira, você pode ver isso em Gênesis capítulo 11, verso 29, Gênesis capítulo 12, verso 9, Gênesis capítulo 20, do 1 ao 18. Sara foi 2 vezes instruída por seu marido Abraão a mentir sobre o casamento deles, dizendo que eles eram irmãos. Na primeira vez, quando Abraão chega àquela terra aonde Deus mandou, ele logo confrontado pela fome decide viajar ao Egito para encontrar comida. E com medo do egípcio o matarem e ficarem com a sua linda esposa, Abraão pede a ela que diga ser sua irmã, ou seja, que fale uma meia verdade. E é claro que Faraó leva a formosa Sara para seu harém e fica ao cargo de Deus milagrosamente salvar e guardá-la. Gênesis no capítulo 12, do verso 10 ao 19 e também Gênesis capítulo 20, do 1 ao 18. Então, 25 anos depois, após o seu desastroso comportamento no Egito, Abraão mente outra vez sobre o seu relacionamento com a esposa. Dessa vez, eles estão em um lugar chamado Gerar, cujo rei é Abimeleque. Como no Egito, Deus milagrosamente intervém para proteger Sara. Gênesis capítulo 20, do 1 ao 18. O segundo fato que Sara toma tudo nas mãos. Gênesis capítulo 16, do 1 ao 16. Com o passar dos anos, Sara se torna muito preocupada com a sua esterilidade. Afinal de contas, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2. Só que ela decide que, como não pode gerar um sucessor, Abraão deveria usar a serva Agar para atingir esse objetivo. O método terreno de Sara para manipular os planos de Deus falha. Abraão, Agar e Ismael, filho do patriarca com a serva, sofre por causa dessa interferência. Por fim, Deus cumpre a promessa e Abraão tem um filho com Sara, mas somente 16 anos depois. Gênesis capítulo 21, verso 5. O terceiro fato que Sara ri de descrença. Em Gênesis 18, no verso 10 ao verso 15, em uma surpreendente aparição em pessoa, Deus anuncia a Abraão pela segunda vez que Sara terá um filho. Ela escuta a conversa entre eles e ri de descrença. Deus repreende Sara por a sua falta de fé, lembrando a ela quem ele é. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14, parte A. Até aquele encontro, Deus só havia falado com Abraão. Agora, mediante o riso e descrente de Sara, e conhecendo os pensamentos dela, Deus a confronta em sua falta de confiança nas possibilidades dele. Após anos tentando realizar os planos divinos por conta própria, Sara finalmente compreende. Então, quando seu filho nasce, ela declara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvisse rirá comigo. Gênesis capítulo 21, verso 6. Dessa vez, um riso de alegria e satisfação, não de incredulidade. O retrato que eu quero estar apresentando aqui é que Sara, como Abraão, mostrou grande fé em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 11 está escrito: então, por vontade própria, ela viajou centenas de quilômetros rumo a uma terra desconhecida, deixando a sua cidade e sua família para viver como nômade, seguindo seu marido enquanto ele obedecia o chamado divino. Com aparência, 2 vezes ela suportou se passar por solteira, porque o esposo, temendo pela sua vida, não quis revelar o estado civil deles.
Só que além disso, enquanto esperava pelo filho prometido por Deus, Sara aguentou 25 anos de esterilidade. A confiança dela no Todo-Poderoso cresceu devagar, como aconteceu com seu marido. Sua confiança amadureceu, a sua esterilidade terminou com o nascimento de Isaac. A postura de Sara com o marido e a sua conduta digna por mais de 60 anos de casamento são tão marcantes que no Novo Testamento coloca como exemplo para todas as esposas. Em 1 Pedro, no capítulo 3, do 1 ao 6. Mas finalizando aqui, quais são as lições da vida de Sara que nós conseguimos trazer para a nossa vida? As viagens de Sara com Abraão e as suas muitas oportunidades de confiar em Deus deixaram lições enriquecedoras para os cristãos de hoje. A primeira lição que eu quero estar trazendo aqui: as promessas de Deus se cumprem no tempo dele. Ei, você tem que entender que as promessas de Deus sempre se cumprirá no tempo dele. Então, resista a essa tentação de querer colocar-se à frente do Senhor. Espere pelo agir dele em seu favor, porque Deus sempre cumpre o que promete. Eu sei que tem hora que a gente quer colocar as nossas mãos, eu sei que tem hora que a gente quer fazer do nosso jeito, mas as promessas de Deus só cumprirá no tempo dele. Você crê nisso? Então deixa aí, eu creio. Porque se você crê, as promessas do Senhor cumprirá no seu tempo. A segunda lição que eu quero estar deixando aqui, através dessa vida desta mulher chamada Sara, a princesa de Deus, é que nenhum problema é tão demasiado grande para Deus. Você não entendeu? Nenhum problema é tão grande para Deus. Porque o que você pensa não ter jeito é, na verdade, uma oportunidade de confiar no Altíssimo. Então, em vez de olhar para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Ao invés de você ficar preso, falando que não vai dar certo, que esse problema é seu, é tão grande que não consegue ser resolvido, ei, olhe para o tamanho do seu Deus. Você crê que o seu Deus é grande? Você crê, você acredita que o seu Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele pode mudar essa situação? Coloca aí, eu creio. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Porque a terceira lição que eu quero estar falando aqui para nós finalizar é: as explicações das promessas de Deus muitas das vezes são misteriosas. Essa é a grande lição. As explicações das promessas de Deus muitas vezes são misteriosas. Então não tente adivinhar como o Senhor agirá em sua vida. Diferente disso, confie nele. Confie que Ele é um Pai fiel, que sempre realiza os seus planos de maneira que você nunca entenderá. Não é verdade? Muitas das vezes você não vai entender como será o agir de Deus. Apenas confia nele. Confia que o Pai é fiel, que Ele estenderá a sua mão para te livrar dessa. Tá bom? Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio aqui dessa série maravilhosa, o perfil dos personagens bíblicos de homens e mulheres que mudaram a história.